Durante cerimônia de assinatura de contrato com a Caixa Econômica, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agradeceu pelas políticas do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. Apontando que poucos governadores são capazes de reconhecer isso, Caiado afirmou que seu estado não colapsou graças ao apoio recebido do governo federal. Assista. Graças à política do presidente Bolsonaro e à ação da Caixa Econômica Federal, vocês estão injetando mais de 1,2 bilhão no estado de Goiás. Poucos governadores reconhecem isso, mas eu faço de público, como já fiz, que hoje o nosso quadro social não colapsou e não tem índices mais danosos devido a este apoio que nós temos recebido de vocês, junto com as parcerias que nós no estado de Goiás, com as nossas limitações, mas estamos fazendo pela Goiás Fomento. Bom dia aos senhores e senhoras, bom dia a todos os servidores do governo do estado de Goiás, a todos os pequenos microempresários, a imprensa que se faz presente, como também ao nosso vice-governador, Lincoln TJ, jovem preparado e que tanto tem auxiliado o governo a implantar mudanças substantivas no nosso dia a dia. Ao presidente da Goiás Fomento, muito obrigado, Rivael, não só pelo convite em estarmos aqui hoje, mas principalmente pela revolução que vocês têm promovido dentro da Goiás Fomento. A gente vê que vocês assumiram a instituição com o objetivo de realmente fazer com que ela funcione e traga resultados para a população. A gente sente quando o servidor público ou o nomeado para o cargo, ele está realmente representando aquela função que lhe é dada com toda a garra, determinação que deve existir neste período. E eu quero cumprimentar a minha equipe por todos eles estarem convencidos de que, diante do desafio, cada vez mais a coragem, o trabalho, a competência, a determinação para superarmos as adversidades. Isso é fundamental e é o que eu a vida toda implantei como regra primeira na minha vida. Eu quero cumprimentar ao nosso secretário da Indústria e Comércio, Adonídio, que todos conhecem a história dele. É uma pessoa realmente que tem um conhecimento profundo da área, não só tributária, mas também de toda a área de incentivos, e que ele colocou aqui pontos extremamente importantes também. Qual é a vertente do governo? O governo sempre tem que ter peso e contrapeso. O governo tem sempre que saber calibrar as coisas. O governo que pende muito para um lado não é bom. O equilíbrio é exatamente a certeza dos bons resultados. O vice-governador citou, onde todos nós reconhecemos a importância de um fomentar produzir. Mas onde você tem mais de 8 bilhões de reais, ano você não tem uma mesma política sequer, 1/1000 para o pequeno e microempresário. Nós não podemos desequilibrar a capacidade do Estado. Então, este é o ponto que nós temos que buscar. Não posso governar Goiás, o Goiás com poder aquisitivo maior, com alto IDH, renda per capita, e um Estado que está totalmente desprovido das condições mínimas de sobrevivência, de saúde, de educação, de condições sanitárias, habitacionais. Enfim, este é o ponto que eu sempre me propus a poder governar. Não é querer ter queda de braço com quem tem mais, é querer saber distribuir. E a Goiás Fomento, a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, que não existia, foi criada por nós,
ela passa a ter uma importância fundamental para exatamente reequilibrar o desenvolvimento, a renda per capita e a perspectiva de sobrevivência do cidadão. O presidente Rivael disse que eu nunca deixei de enaltecer o trabalho, porque eu acredito, sim, que o emprego é a melhor política social que existe. Eu não tenho dúvida. Nenhuma outra se compara ao cidadão ter o próprio emprego. Então, nós estamos hoje diante de grandes desafios. Desafios, Carlos Salim, que vocês têm nos ajudado muito. Eu quero aqui render homenagem à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma Assembleia parceira, uma base que tem nos apoiado a cada momento. Vocês ontem votaram e Goiás sai à frente, como tem saído em tudo. Esta é a minha preocupação. Eu não durmo. Eu penso o dia todo o que nós temos que fazer. Nós somos o primeiro estado no país a implantar uma secretaria da retomada diante daquilo que nós já sabemos que vai ser o grande desafio depois da pandemia do coronavírus, o desemprego, o problema social. E vocês já deram a primeira votação hoje. Eu espero que em breve nós teremos instalado aquilo que é fundamental para nós termos que enfrentar novos desafios, que quando fui candidato a governador, isto aí não estava na pauta, ninguém sabia dessa realidade que nós estamos enfrentando. Uma realidade dura, uma realidade difícil, Evandro. Nosso superintendente da Caixa Econômica. Difícil por quê? Porque mudou o mundo, mudou o nosso estado. Nós estamos abrindo mão daquilo que é muito caro a nós, que faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. As pessoas ansiosas, sem saber como sobreviver a este processo. Situações como, por exemplo, amanhã, eu com a minha tradição de toda a minha família, na querida cidade de Goiás, que amanhã tem o seu aniversário, que deveria ser a mudança da capital, não irá acontecer. Como não teve a procissão do fogaréu, como não tivemos as cavalhadas, romarias, como nós não tivemos tantas coisas que são tão caras a nós goianos. Nós entendemos este momento. E nesta hora, nós temos que buscar cada vez mais, a cada um de vocês, eu peço encarecidamente a todos os servidores do Estado de Goiás, a população espera de nós, são 7.200.000 goianos. Evandro, leve ao presidente Pedro os meus cumprimentos. O presidente da Caixa Econômica é um líder arrojado, é uma pessoa que não se atém a ficar em gabinete, é um homem que visita o Brasil, já esteve em Goiás várias vezes, é sábado, domingo. Esse é o estilo do homem que eu acredito na vida pública. Um sujeito que pega com garra, um sujeito que tem coragem de ir para frente. É aquela coisa, chegou 6 horas da tarde, hoje é sábado, hoje é domingo. Eu não tenho conversa, todo secretário meu, povo, tudo tem que ter telefone, todo mundo tem o meu, todo mundo passa WhatsApp para mim, me xinga, me elogia, me faz tudo isso daí. Todo mundo tem que estar nessa guerra 24 horas. Então não tem que refugiar, a gente tem que estar à frente dos problemas. Então leve ao Pedro os nossos agradecimentos e o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo. Graças à política do presidente Bolsonaro e à ação da Caixa Econômica Federal, vocês estão injetando mais de 1,2 bilhão no estado de Goiás. Poucos governadores reconhecem isso, mas eu faço de público, como já fiz, que hoje o nosso quadro social não colapsou e não tem índices mais danosos devido a este apoio que nós temos recebido de vocês, junto com as parcerias que nós no estado de Goiás, com as nossas limitações, mas estamos fazendo pela Goiás Fomento, pelas ações sociais do governo, seja nas doações das cestas básicas, seja nos R$150 para todas as crianças da rede social, da rede escolar,
que estão no cadastro único, seja na nossa política de poder cada vez mais fomentar o emprego, dar crédito ao micro e pequeno empresário, seja ele ali o pequeno mesmo, mas hoje com esse microcrédito orientado, que é muito inteligente. Orientado por quê? Porque terá exatamente uma presença de alguém ali na empresa dizendo como ele deve aplicar, qual é a orientação que deve ser dada a ele esse dinheiro. Fundamental. A pessoa neste momento, ela está emocionalmente, sem saber até o que faz e como fazer. Vai receber esse microcrédito orientado e aí a Caixa Econômica vai poder contar com a outra empresa aliada, parceira, reconhecida pelo Banco Central. Goiás Fomento é hoje uma empresa reconhecida, é um player nessa área reconhecido nacionalmente. Isso aí graças ao mérito do trabalho de toda a equipe da Goiás Fomento. Os meus cumprimentos, Rafael, a você e a toda a sua equipe. Esta empresa hoje, ela tem a capilaridade que muitas vezes a Caixa Econômica Federal não tem como chegar em todos esses pontos. Seja ele o cidadão da 44, seja ele o cidadão garçom, essas pessoas hoje que foram duramente penalizadas. Está ali o Fabrício com a cara triste, porque realmente o turismo foi totalmente dilacerado em relação ao que se pode dar ao turismo neste momento, o que se pode fazer, a cultura, não é? Tantos pontos que nós temos que enaltecer nessa hora, e nós precisamos de ter essa harmonia, nós precisamos buscar mais. Nos ajude, Evandro, a podermos expandir essa nossa capacidade de atendimento aos micro e pequenos empresários. Goiás, tudo o que ele pode, ele já aplicou. Está aplicando o que tem. Com as limitações fiscais, como colocou o nosso vice-presidente, nós já fizemos mais de 42 milhões de reais em investimento de pequeno e microcrédito no estado de Goiás. Por exemplo, vou ter hoje também uma reunião com o meu pessoal da GEAB. Peço a sua ajuda, o apoio aqui também na nossa superintendente aqui, no sentido de abrir crédito para a construção civil no estado de Goiás. Preciso disso. Quantas casas em Goiás quantas construções de casas em Goiás também estão paradas sem terem sido concluídas? Nós precisamos de avançar nessa parte também. Como estamos buscando junto ao FCO, um melhor direcionamento também desse dinheiro. Quando eu assumi o governo, tá certo? O FCO era o seguinte: a produtor rural ainda atendia o pequeno e o médio produtor rural. Mas tinha uma área da indústria que era o seguinte: cada um tinha 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões. Não, calma lá, peraí. Não é assim. Mas lógico, eu sei o que é esse enfrentamento. Mas graças a Deus eu tenho condições morais para poder enfrentar isso, no sentido de mostrar que esse dinheiro é para fomentar vários segmentos da economia do estado de Goiás. Tudo bem, as pessoas geram emprego, isso é obrigação. Mas nós temos que atender esse microcrédito, que ele é fundamental para oxigenar o dia a dia, para continuar que as pessoas tenham uma perspectiva de crescer. Então, eu quero aqui, antes de encerrar, dizer que ontem nós iniciamos também uma parceria. Eu quero mais uma vez agradecer à Redditor, tá certo? Ao Instituto da Redditor, que doou a nós um aplicativo, o ZUP, que é hoje reconhecido mundialmente como sendo o mais eficiente no controle das pessoas que estão contaminadas ou aquelas que poderão estar contaminadas por terem estado em contato com o transmissor. Isto aí já está implantado em Goiânia desde ontem, é o nosso projeto modelo. O aplicativo é o Dados do Bem, não custará nada ao estado de Goiás, não vai custar nada a nenhum município, e nós estaremos em 78 cidades, e a partir daí, fazendo chegar milhares de testes,
A Fiocruz, que também quero aqui render homenagem e meus agradecimentos, junto com a política do Banco Itaú, que também nos ofertou toda a infraestrutura de EPIs e todo o transporte para que nós tivéssemos a condição de levar de uma forma extensiva aos municípios que hoje representam mais de 2/3 da população do estado de Goiás. Isso vai dar a nós a condição de monitorarmos cada vez mais aos pacientes que sejam comprometidos com o coronavírus. É um momento que nós estamos agora naquilo que são as projeções estatísticas no pico do processo de contaminação de ontem até o próximo final de semana de agosto, na primeira final de semana de agosto. E nós temos que suportar isso, nós temos que ter consciência disso e temos que cada vez mais comportarmos como estamos aqui, mantendo todas as regras que são estipuladas, com um processo de cada vez mais atenção, de não aglomeração, de uso de máscara, ao mesmo tempo também fazer aqui a asepsia das mãos, isso é fundamental. E olha, para encerrar, eu quero pedir ao nosso presidente Rivael, ao nosso secretário da Indústria e Comércio. Nós tivemos aí resultados positivos, como você acaba de citar. Mas não vamos nos contentar com isso. Todo dia é um desafio novo, todo dia eu quero de vocês novos momentos e novos desafios. O César está aqui, sabe a responsabilidade que terá dentro de poucos dias, desafios maiores virão e nós teremos que fazer com que a Secretaria da Retomada ela seja uma referência nacional para dizer que, modéstia à parte, aí você é um pouco imodesto, como bom médico, que graças a Deus sempre fui, eu aprendi que não existe bom médico sem diagnóstico. Tá certo? Sujeito que se preocupa em prescrever antes de fazer diagnóstico, erra em todo tratamento. Tá certo? Então, uma coisa que é fundamental, nós temos o diagnóstico. Nós sabemos o que nós queremos para o Estado. E, diante disso, ter a firmeza, o norte, o eixo daquilo que é melhor para o povo goiano. E eu tenho a certeza absoluta que, no final de nosso mandato, nós vamos mostrar que esse Goiás é um estado rico, é um estado que tem um potencial ímpar, é um estado que tem que ser referência nacional. Eu tenho orgulho de ser goiano e tenho a certeza que nós vamos implantar os métodos mais transparentes, mais eficientes para superarmos uma crise. E é diante das grandes crises que nós vemos nascer as grandes ideias e as grandes lideranças capazes de superá-las. Este é o desafio que é imposto ao povo goiano, que é imposto ao governo do estado de Goiás neste momento. Vamos juntos superar. Meus parabéns, Rivael. Meus parabéns, deputado. Leve meus agradecimentos. Meus parabéns, secretário de Indústria e Comércio. Ao meu aliado, jovem amigo aqui, Lincoln TJ, e ao nosso Evandro, da Caixa Econômica Federal, que você já sentiu que o aperto vai ser grande lá na Caixa agora, já com a nossa retomada aí, já aprovada na Assembleia Legislativa, você já sentiu que agora a coisa vai pesar. Além do que eu não disse aqui, uma coisa que é fundamental, né? Goiás é o estado que é o maior cliente do país da Caixa Econômica, no país da Caixa Econômica Federal. O maior cliente que tem da Caixa é o estado de Goiás. Então, gente, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.